Viviane, o Spoleto hoje está no momento de reestruturação e reposicionamento de marca. Conta pra gente um pouco desse processo, como que ele chegou até aqui para migrar de um fast food para um fast casual. Então, quando nós completamos 15 anos de empresa, a gente achou que a gente precisava se reinventar novamente, né? Para quem lembra do Spoleto, quando a gente entrou na praça de alimentação em 99, a gente já causou uma grande diferença na praça de alimentação. Antigamente os pratos, todas as refeições eram servidas em pratos de plástico e talheres descartáveis. Então, quando a gente lançou o primeiro Spoleto, a gente já veio com uma nova proposta, né, de uma recolocação da praça de alimentação com pratos de louça, de inox. Então foi o uau naquele momento, né? E o nosso grande foco para crescer uma franquia, para chegar em 350 restaurantes hoje, era segurança alimentar e padronização. A gente queria garantir que em todo o Brasil o cliente tivesse o mesmo sabor de refeição, seja uma refeição no Acre ou no Rio de Janeiro, que tivesse o mesmo sabor. Então esse era o principal foco. Aí com o passar dos anos foi modificando essa percepção do consumidor, veio criando uma série de concorrentes na praça de alimentação e o próprio consumidor começou a mudar um pouco o seu olhar para refeições. Né? O que era um fast food, as pessoas começaram a se gourmetizar mais, a se interessar mais por elementos diferentes e frescos da gastronomia, até o prazer de cozinhar. Então, quando a gente completou 15 anos, a gente estava começando a entrar no mercado dos Estados Unidos, a gente falou, vamos entrar lá, já reposicionado, com um modelo que a gente gostaria de trazer também para o Brasil. Como se os Estados Unidos foi nosso piloto, né? Nosso restaurante piloto. Aí começamos o modelo lá, começou a dar bastante certo, né? Então a gente chegou depois de um ano e meio de operação nos Estados Unidos, depois que a gente corrigiu algumas questões, a gente resolveu trazer para o Brasil e foi nosso maior desafio. Lá a gente tinha um restaurante de 250 metros quadrados, aqui no Brasil temos restaurante de 30 metros quadrados. E como que foi a resposta do consumidor com esse reposicionamento? Então foi surpreendente pra gente, né? Na verdade, o nosso primeiro restaurante, né, o piloto que nós fizemos, foi em julho de 2016. Vamos completar daqui a pouquinho, dia 12, 2 anos de restaurante piloto do MCI. E foi muito, de repente, no primeiro mês a gente já viu um crescimento do número de clientes de 30%. Então a gente se espantou mesmo, né? E nesse primeiro mês, principalmente, a gente indo muito à mesa, conversando, entendendo se a gente tinha realmente atingido o que o consumidor queria, tinha conseguido transmitir para o consumidor essa mudança de experiência do Spoleto. E a gente foi ouvindo muitos pontos positivos, alguns pontos que tinham a melhorar. O principal o mais engraçado foi a torradinha. Quando a gente mudou o modelo, a gente começou a servir um pão italiano ao invés da torradinha. Isso foi um horror na praça de alimentação. Pessoal, eu quero minha torradinha de volta. Aí começaram a fazer brincadeira na internet, aí a gente voltou com a torradinha. Existe uma diferença do público da praça de alimentação de um restaurante de rua? No Spoleto, a gente tem um perfil muito de comida italiana, de cozinha italiana do dia a dia, né? E o nosso grande público é um público de segunda a sexta de almoço comercial. Então são públicos que nós conhecemos, os clientes têm muitos restaurantes que os gerentes conhecem pelo nome. Então, de fato, é esse pessoal, o nosso cliente mais fiel, que percebeu de imediato essa diferença. Então, agora, tanto restaurante de rua quanto restaurantes de shopping tem esse perfil de almoço comercial, de pessoas que trabalham próximos ao local ou moram ali por perto, que costumam ir 3, 4 vezes por semana no Spoleto. O público de final de semana que é um pouco mais variado, né, em shopping center. E qual que foi o maior desafio dessa inovação? O maior desafio foi nessa mudança do conceito do Spoleto, de chegar tudo pronto e de ter essa elaboração diariamente. Foi a mudança do perfil do gerente administrativo em capacitação desse gerente a chefe de cozinha. Esse foi o principal desafio. Porque se você tem uma equipe que está motivada e comprou, porque aumentou o número de trabalho dentro do restaurante. É diferente você fazer a preparação todos os dias e ter um cuidado com os ingredientes do que chegar o produto pronto e você processar só, né, cortar. Então, o grande desafio foi mudar a mentalidade e fazer com que todo mundo se apaixonasse por gastronomia como nós somos.